Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Componente Matemática. Eu sou o professor Hilner e eu gostaria de convidar aqui, te convidar para acompanhar aqui o objeto de conhecimento da aula de número 24. Formulação, interpretação e resolução de problemas envolvendo cálculo de perímetro, área, volume e capacidade e massa, destacando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região, envolvendo o cálculo de perímetro e de área na construção de hortas comunitárias e de volume, de capacidade e de massa, como nas práticas alimentares. Acompanhe também o detalhamento, perímetro, área e volume. Então, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, vamos dar início a alguns conceitos que nós vamos trabalhar aqui nessa aula, né? Vamos falar um pouco aí sobre perímetro, também área e também um pouco de volume. Acompanhe comigo. Vamos começar então com o perímetro, tá bom? Olha só esse contexto aí. Para presentear uma amiga, Rita comprou uma toalha de mesa com formato retangular. E para que fique mais bonita, colocará renda em todo o contorno da toalha. Então nós temos aí as medidas, né, da toalha, tá? 90 centímetros por 1,5 m. E como ela precisa colocar renda aí, né, deixar aí ornamentado, como a renda virá justamente nas bordas dessa toalha, ela precisa então conhecer, né, as medidas para saber quanto de material que ela vai utilizar para confeccionar, né, a toalha dela. Então, esse recurso que ela tem de medir aí o comprimento, né, a largura, e somando aí os lados dessa toalha, nada mais é do que o nosso conceito de perímetro, tá bom? O perímetro é a soma dos lados aí do polígono. Nesse caso aí é um retângulo, né? Mas qualquer polígono ele possui um perímetro e pode ser calculado, né, apenas somando os seus lados. Vamos ver um exemplo aí do que eu estou falando. Olha só. O perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. Então, nesse caso aí, ó, temos uma medida de 5,5 centímetros, 3 centímetros, 1 centímetro e 3,5 centímetros. Então, se eu quero obter o perímetro, basta somar todos eles, né? Somar 1 com 3, com 5,5, mais 3,5, total aí de 13 centímetros. Então, o perímetro, toda vez que você ouvir falar em perímetro, nós temos então que ter em mente essa somatória, tá bom? A soma de todos os seus lados, no caso, os lados do triângulo, do polígono, no caso, né? Tá? E é sempre importante chamar a atenção que todas as medidas aí estão na mesma unidade, né? Todas elas são em centímetros, tá bom? Então, se nós tivermos aí alguma medida em uma unidade diferente, então, você precisa, então, saber fazer a conversão dessas medidas, que também está dentro do nosso tema de hoje, tá bom? Bora ver um outro exemplo aí, ó. Acompanhe comigo, ó. O perímetro de um triângulo isósceles é igual a de um triângulo equilátero cujo lado mede 7 centímetros. Aí você precisa, claro, saber, né, do que está falando, né? Você tem que conhecer o que é um triângulo isósceles, você tem que conhecer o que é um triângulo equilátero para poder resolver esse tipo de problema. Determine a medida dos lados do triângulo isósceles, sabendo que um deles mede 8 centímetros. Tá? Então vamos responder aí essa questão, que já que nós falamos aí em perímetro, né, é uma questão então que envolve aí o cálculo do perímetro de uma figura bastante conhecida, que é o triângulo. Nesse caso específico, nós temos dois tipos de triângulo, tá? Nós temos aqui o triângulo equilátero, tá? Que, como o próprio nome sugere, ele possui aí 3 medidas de lado, né? Todos os 3 lados têm a mesma medida, tá? Vamos chamar aqui de medida A, como os 3 são iguais, chamando os 3 com a mesma letra, tá? Eu não sei qual é a medida eu não sei a medida do triângulo, no caso, né? Quando eu não sei, eu chamo de uma letra, tá?
Quando eu conheço, que é o caso aqui desse primeiro triângulo, o triângulo equilátero, fala que cada medida aí mede 7 centímetros. Então, como eu conheço a medida de cada um desses lados desse triângulo equilátero, a gente sabe então que todos os seus lados medem 7 centímetros, tá bom? Então, o perímetro desse triângulo equilátero vai ser a soma de 7 mais 7 mais 7, que totaliza então 21 centímetros. E aí essa questão fala que o triângulo isósceles, que é o outro triângulo aí em questão, triângulo isósceles é aquele que possui dois lados com a mesma medida e um terceiro diferente, tá? Então eu vou chamar, por exemplo, esse aqui de A e os outros dois de B, tá? Um lado igual ao outro, mais um terceiro que é diferente. Então essa questão fala que os lados desse perímetro desse triângulo isósceles também mede 21 centímetros, tá bom? E aí ele quer que a gente descubra quais são as medidas do nosso triângulo isósceles, sabendo que um deles mede 8 centímetros. Então nós temos aí algumas situações a considerar, tá bom? Como ele não especificou qual das medidas desse triângulo isósceles mede 8, nós temos então duas possibilidades. Acompanha aqui comigo. Nós temos a possibilidade de esse lado aqui ser 8, tá bom? Ou então nós temos a possibilidade de ter esses dois lados que são iguais medindo 8, tá bom? Então nós podemos ter dois tipos de resposta para essa questão, tá bom? Basta o quê? Então, no primeiro caso, vamos chamar isso aqui de primeiro caso. Nós vamos ter 8 mais B igual a 21. Nós vamos ter 2B igual a 21 menos 8, não é? 21 menos 8 vai dar 13 sobre 2, ou seja, 6,5 centímetros. Isso aqui é uma resposta possível para esse primeiro caso, tá? Ou, se nós estivermos diante do segundo caso, vou chamar esse aqui de segundo caso, como é que nós vamos ter a medida do seu lado? A gente pode ter, então, A mais 8 igual a 21. A igual a 21 menos 16, né? 21 menos 16, isso aqui vai dar 5 centímetros. Então a gente tem aqui a possibilidade de ter um terceiro lado medido 5 centímetros, ou se nós estivermos aí diante do primeiro caso, né? Cada um aqui vale 6,5. Tá? Então são duas respostas possíveis para essa situação aí do perímetro desses dois triângulos. Tá bom? Então isso é só um exemplo de uma aplicabilidade aí do perímetro, do conceito de perímetro, tá bom? E aí falando agora das nossas unidades de medida, né? Você já conhece quando a gente fala aí de área, né? De comprimento, de medidas, a gente está falando também do metro, né? Ou nesse caso específico, né, quando se fala de área, nós falamos aí do metro quadrado, do centímetro quadrado, né, do quilômetro quadrado, que são os múltiplos e submúltiplos do metro, né, do metro quadrado. Então, toda vez que a gente falar em área, nós estamos falando aí, nós vamos utilizar, né, na verdade, né, essas unidades de medida. Então, com certeza você já viu alguma placa desse tipo, né? Quando se compra um terreno, quando se está interessado aí em vender um terreno, a gente tem que colocar lá no anúncio, né, as medidas do terreno, e sempre vai estar acompanhado aqui da nossa unidade, né, o metro quadrado. Então vamos mostrar aí alguns outros exemplos, que com certeza você já viu por aí, né, situações em que as casas aí, por exemplo, né, 1.500 metros quadrados, apartamentos também, né, de 68 metros quadrados, né? Você tem aí, com certeza, já viu aí vários exemplos em que se utiliza esse tipo de unidade de medida, tá certo?
Então, vamos colocar aqui mais um exemplo bem prático, né? Que é uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Se você, por acaso, está interessado em medir aí o comprimento de um terreno, ou então, se você quer saber a área de um terreno, nós temos um recurso aqui também bem viável hoje em dia, né? Que nada mais é do que as ferramentas aí da internet, né? Vamos utilizar aqui o Google Maps. Eu estou aqui com um estádio bem conhecido, né? Do nosso estado, do Amazonas. Estamos aí com o estádio Gilberto Bestrinho. Cadê o pessoal aí de Manacapuru? Com certeza conhece esse estádio. Então, nós temos aqui a possibilidade de utilizar as ferramentas disponibilizadas aqui no Google. Ó, o Google me dá aqui, ó, a possibilidade de medir, por exemplo, a distância do campo. Ó. Vamos voltar aqui para a gente fazer essa medição aqui, por exemplo, usando essa ferramenta. Ó. Então aqui, ó, eu posso pegar as medidas aqui, ó, ele já vai me dizendo aqui embaixo, ó, 100 metros aqui o campo, esse campo tem de comprimento, né? E aí eu posso aqui, ó, continuar fazendo as minhas medidas. Ó, a largura do campo aqui, ó. Perceba que ele vai somando as medidas que eu vou adicionando, né? Então, de lateral eu tinha 100, temos mais 60 e ele vai somando aqui, ó. E eu posso contornar todo o campo aqui, ó, do estádio Gilberto Bestrinho. Ele vai me dando justamente a medida ali do perímetro, né? Já que eu estou aqui fazendo o entorno do campo, ele está me dando ali na tela também o seu perímetro, ó, 350 metros, tá? Então, se você estiver aí precisando calcular as medidas de um terreno, né? O comprimento e a largura aí da sua casa, por exemplo, você pode utilizar esse tipo de ferramenta, tá bom? Você pode pegar aí qualquer celular, hoje em dia, né, já tem esses recursos já instalados, então você pode calcular a medida aí do perímetro, você pode calcular também a área, ele dá essa opção de você obter a área que você marcou aí, né? Então, percebam que hoje em dia é bem mais simples você ter esse tipo de medidas, tá bom? Agora que nós já conhecemos aí alguns contextos, né, sobre o metro quadrado, né, vamos agora verificar com detalhes, né, o metro quadrado e os seus múltiplos e submúltiplos. Olha só, o Sistema Internacional de Unidades adota como unidade padrão para medir a superfície o metro quadrado, que é representado pelo M2, né, M quadrado. O metro quadrado é a medida de uma superfície quadrada que tem 1 metro de lado, ok? E aí nós montamos uma tabelinha aqui para você visualizar quais são os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado. Então, abaixo nós temos os submúltiplos. O decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E acima nós temos os múltiplos. Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado, tá? E é claro que nós temos também uma conversão, um sistema de conversão também dessas medidas. Como é que a gente transforma essas medidas? Veja aí comigo, olha só, temos um esqueminha para mostrar para você. A transformação dessas unidades de medida, ela é bem parecida com o que nós já vimos, né? Quando a gente transforma, por exemplo, uma medida que é dada em centímetros, vamos dizer aqui 15 centímetros, e a gente quer transformar para milímetro, ele nada mais é do que 150 milímetros, né? Para converter de um para outro, a gente multiplica uma vez por 10, tá? Se eu quero saber essa medida em decímetros, então a gente vai ter 1,5 decímetro. E aí já acontece uma divisão por 10, tá? Então, se a minha vírgula se desloca para a direita, eu faço uma multiplicação por 10. Se ela se desloca, se a minha vírgula se desloca para a esquerda, então eu faço uma divisão por 10. É bem parecido o que vai funcionar agora.
com o metro quadrado, tá? Só que a gente vai, em vez de multiplicar por 100, nós vamos dividir por 100, tá? Então, olha só, temos aqui em destaque o metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Se na minha conversão eu quero ir para uma unidade que está à direita, então nós vamos fazer multiplicações por 100, tá bom? Se eu quero de metro quadrado para decímetro quadrado, uma multiplicação por 100. Se eu quero transformar para centímetro quadrado, então eu faço 2 multiplicações por 100, tá? E, né, pensando de maneira no sentido contrário, se eu estou em metro quadrado e vou para decâmetro quadrado, então eu faço uma divisão por 10, tá? Uma divisão por 10. Se eu quero ir para hectômetro quadrado, então eu faço 2 divisões por 10, e é a mesma sequência lógica que nós vimos aí no sistema de medidas, o metro, né? Só que agora com um produto por 100 e divisão por 100, tá bom? No mesmo esquema, só que agora aumenta aí o nosso fator multiplicativo, tá bom? Bora ver um exemplo de como funciona esse sistema agora com o metro quadrado, né? Olha só, temos aí 2 exemplos, vamos praticar aqui um pouquinho. Eu tenho aí 0,5 quilômetros quadrados e nós vamos transformar para metro quadrado, tá? E no exemplo aí da letra B, nós vamos para o sentido contrário, né? 4.230 centímetros quadrados, nós vamos para metro quadrado, tá? Então, olha só, vamos responder aqui primeiro a letra A. Eu tenho 0,5, eu estou em quilômetro quadrado e eu quero ir para metro quadrado. Vamos ver novamente aqui a nossa tabelinha, para a gente observar o que vai ocorrer. Eu estou em quilômetro quadrado, tá aqui, ó. Eu quero ir para metro quadrado. Então eu vou fazer para a direita uma multiplicação por 100, 2 multiplicações por 100, 3 multiplicações por 100, tá? Então, vou pegar aqui o 0,5, multiplicar uma vez por 100, 2 vezes por 100, 3 vezes por 100, tá? Então nós vamos ter aí 0,5 multiplicado por 100. Isso aqui vai dar 50, tá? Produto aqui, 0,5 por 100. Quando eu multiplico esse resultado mais uma vez por 100, então acrescento mais 2 zeros. E quando eu multiplicar mais uma vez por 100, mais uma vez 2 zeros vai ser acrescentados. Então, o que deu de resultado aí para a gente? Ó? 500.000 metros quadrados, tá? Então, para cada multiplicação, tá, que a gente faz, a gente desloca 2 casas para a direita, que nesse caso aqui, né, a gente foi acrescentando com zeros, tá bom? E na letra B, nós temos aí 4.230 centímetros quadrados, e agora nós temos que ir para metro quadrado. Vamos voltar na nossa tabela, tá? Para a gente verificar qual vai ser o caminho aí que nós vamos percorrer. Centímetro quadrado, né? Então nós estamos aqui, ó. E nós vamos para cá. Então nós vamos fazer uma divisão por 100, 2 divisões por 100. Então na letra B, 4.230, a gente divide uma vez por 100 e na sequência uma segunda vez por 100. Bora ver como é que vai ficar. Quando eu dividir uma vez por 100, na prática, é deslocar então a minha vírgula 2 casas para a esquerda, né? Então vai virar 42,30. Quando eu dividir a segunda vez por 100, a minha vírgula vai se deslocar mais uma vez 2 casas para a esquerda. Então, esse resultado vai ser 0, opa, deixa eu trocar a cor do pincel, 0,4230. Esse é o resultado, então, da minha conversão para metro quadrado, tá? Então,
Toda vez que eu deslocar a minha casa a uma unidade, nós vamos fazer uma multiplicação por 100 ou uma divisão por 100, dependendo aí de quantas casas serão puladas, né? Serão aí alcançadas, tá certo? Vamos para mais um contexto, para você entender um pouco mais dessa utilização, né, da unidade de medida aí das áreas, tá bom? Vamos para o nosso vídeo, daqui a pouco a gente retorna com mais conteúdo. Você já parou para pensar como é que aqueles institutos fazem para calcular a multidão, a quantidade de pessoas que tem numa multidão, numa passeata, por exemplo, igual aquela que está acontecendo ali atrás? Pois é, nós temos vários métodos. Uma delas é simplesmente a observação numa malha que a gente pode projetar nas ruas, né? E outra que a gente pode também trabalhar é como grandes institutos fazem, como o Datafolha. Vamos ver como é que o Datafolha faz. O método usado pelo Instituto Datafolha para calcular multidões consiste em dividir o aglomerado em setores do tamanho de quarteirões. Os pesquisadores então caminham pela multidão de hora em hora, registrando a média de pessoas por metro quadrado. Os dados irão apontar diferentes quantidades de pessoas em cada setor. Os pesquisadores retornam fazendo o mesmo trajeto e questionam algumas pessoas sobre o tempo que elas estão na manifestação. Os novos dados coletados irão apontar quantas pessoas entraram e quantas saíram do protesto a cada hora. Isso é uma das maneiras, ó. A outra é a simples observação, ó. Daqui, ó, dessa distância, eu consigo estimar aqui uma quantidade dentro de uma área que eu posso aqui projetar, por exemplo, 1 metro quadrado. Estou vendo aqui de 10 a 12 pessoas. Então, se eu projetar isso para a multidão como um todo, eu consigo estimar, não é um cálculo preciso, é estimar a quantidade que está passando por ali naquele momento. Então, com isso reunido, a gente consegue fazer uma grande estimativa do total de pessoas que estão ali naquela passeata, naquela manifestação, naquela aglomeração. Hoje, é claro, nós temos mais recursos. Por exemplo, todo mundo praticamente tem um celular, então todos podem acionar o dispositivo lá do GPS, ou então você pode aí, se estiver bem patrocinado, né, colocar ali vários drones para observar por cima a quantidade de pessoas que estão ali reunidas e isso trazer para a gente um valor mais preciso. Muito bem, então você viu aí mais um contexto, né, da utilização desse recurso, né, das nossas unidades de medidas de área, tá bom? Agora que a gente viu aí as nossas medidas diárias, vamos falar agora de um outro elemento também bastante usual, né, que é o volume. Vamos continuar aí o nosso tema, né, agora falando de volume. A medida do espaço ocupada por um sólido, por um líquido ou por um gás é chamada de volume. E agora nós vamos ver o nosso sistema de medidas aí do volume, tá bom? Acompanhe comigo a nossa tabela, ó. Nós temos aí a unidade padrão, tá bom? Que é o metro cúbico, agora é o M3, tá bom? Abaixo dele nós temos os submúltiplos, tá? Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E na parte de cima nós temos os múltiplos, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico, tá? E é claro, a gente tem também como fazer as conversões. Mas antes de mostrar para você como é que a gente faz a conversão, vamos só relembrar como é que funciona, tá bom, as conversões, ó. Vamos colocar aqui um exemplo bem prático para você entender direitinho. Olha só, vamos dizer que eu tenho aqui 2 metros. Se eu quero transformar para centímetro, ou então para quilômetro, vamos colocar aqui quilômetro, são 2 operações, né? Nós temos aí a multiplicação por 10, tá? Primeiro eu faço decímetro, né? E aí depois do decímetro mais uma multiplicação por 10, tá? É assim que funciona quando a gente está falando aí com, no caso aí, 2 metros, né? Então aqui no final eu vou ter o quê? 200 centímetros, não é? Para quilômetro já é outra operação, né? É uma divisão por 10, outra divisão por 10 e uma terceira divisão por 10. Por quê? Porque eu vou ter que passar pelo decâmetro, pelo hectômetro e aí finalmente quilômetro, tá?
Então, quando chegar aqui no quilômetro, eu já vou ter aqui, ó, 0,002, tá? 0,002 quilômetros, tá bom? É a mesma lógica aqui, tá bom? Se a gente tiver, então, com o metro quadrado, e aí eu quero ir para decímetro quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma multiplicação, só que em vez de 10, é 100 agora, tá? Cada casa, né, que eu alcançar, eu faço uma multiplicação por 100, tá? Então, se eu fosse mudar para centímetro quadrado, seria uma multiplicação por 100, depois de novo mais uma multiplicação por 100, tá? No outro sentido, tá? Indo para o decâmetro, mesma coisa, só que agora uma divisão por 100. Se eu fosse para hectômetro, mais uma divisão por 100. Se eu fosse para quilômetro quadrado, mais uma divisão por 100, tá? E agora nós estamos aqui diante do metro cúbico. Então, eu acho que você já entendeu o que vai acontecer, não é? Do metro cúbico, se eu for para a direita, no caso aqui o decímetro cúbico, eu vou fazer uma multiplicação por 100. Se eu quiser chegar lá em centímetro cúbico, aliás, por 1000, né? Multiplicação por 1000. E para milímetro cúbico, mais uma multiplicação por 1000, tá bom? Isso indo para a direita. Se eu quiser ir para a esquerda, por exemplo, se eu quero chegar em hectômetro cúbico, uma divisão por 1000, mais outra divisão por 1000, tá bom? É assim que funcionam, então, as nossas conversões, tá bom? Para a direita, agora, uma multiplicação por 1000, e para a esquerda, agora, divisão por 1000, tá bom? Para cada casa, para cada unidade que eu vou pular, né, que eu vou aí alcançar, uma divisão por 1000, então uma multiplicação por 1000, tá bom? Então é sempre seguindo essa lógica, tá bom? Seguindo essa lógica, tá bom? Se eu estou em metro, multiplicação e divisão por 100. Se eu estou em metro quadrado, multiplicação e divisão por 100. Perdão. Se eu estou em metro, uma multiplicação por 10 e uma divisão por 10. Se eu estou em metro quadrado, uma multiplicação por 100 e uma divisão por 100. Se eu estou em metro cúbico, uma multiplicação por 1000 e uma divisão por 1000. Beleza? Vamos ver o nosso exemplo agora, que calcula aí a conversão, né, agora do metro cúbico. Acompanhe comigo. Na construção de 39 quilômetros do prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, foram escavados aí, ó, 8.800.000 metros cúbicos de terra. Isso equivale a quantos quilômetros cúbicos? Então, voltando para a nossa tabelinha, né? Indo de metro cúbico para quilômetro cúbico, ó. Metro cúbico para quilômetro cúbico, eu vou fazer, então, 3 divisões por 1000, tá? Só que 3 divisões por 1000 nada mais é do que deslocar a minha vírgula para a esquerda. Olha aí, ó. Vou colocar assim para você entender. Metro cúbico, né? Então, a primeira unidade para a esquerda vai ser o decímetro cúbico. Então, 3 casas para a esquerda, bem aqui, ó, vai ser o decímetro cúbico. Tá? Primeira divisão por 1000. Segunda divisão por 1000. 1, 2, 3. Bem aqui vai ser o hectômetro cúbico. Tá? Segunda divisão por 1000. E a terceira, né, que é justamente o quilômetro, eu vou ter 1, 2 e 3. A minha vírgula vai estar aqui, ó. Aqui vai ser, então, 0,0888 quilômetros cúbicos, tá bom? 3 saltos. A cada 3 saltos que eu dei para a esquerda foi uma divisão por 1000. Então, esse é o resultado da nossa conversão de metro cúbico para quilômetro cúbico. Tá certo? Então, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar aí as nossas unidades de área e de volume e como fazer as conversões, tá bom? Esse é o final da nossa aula.